Já tem um tempinho que eu quero conversar com vocês sobre Crise nas Infinitas Terras. E o que me impedia de fazê-lo, eu queria reler, né, o material de Crise nas Infinitas Terras primeiro, para a gente poder conversar direitinho. E eu reli a Crise nas Infinitas Terras. Então estamos aqui num relendo a coleção. E o papo de hoje, a conversa de hoje, é justamente essa maxi-série que é de fundamental importância dentro da cronologia da DC e talvez seja o maior grande evento das histórias em quadrinhos de super-heróis. E foi escrito pelo Marv Wolfman, desenhado pelo George Pérez, e tem por proposta, tem por objetivo colocar em ordem a cronologia da DC. Como tinha todo o multiverso e Superman de Terra 1, Terra 2 e por aí adiante, e toda uma situação que deixava muitas vezes leitores novos confusos, a Crise nas Infinitas Terras surgem para que o leitor antigo continue apreciando as histórias da DC, mas também que haja a possibilidade, né, de agregar novos leitores para que a cronologia não seja um problema para que o leitor novo se aproxime das histórias em quadrinhos, né? Então, o desejo do Marv Wolfman, por exemplo, era justamente trazer uma proposta que desse uma equilibrada nas coisas e mantivesse os leitores antigos, como também trouxesse leitores novos para a história. E como fazer isso, né? De que maneira fazer isso? Uma forma bem simples seria acabar com todo o multiverso e criar um evento que gerasse essa eliminação, a destruição desse multiverso e, consequentemente, por meio dessa crise, pudesse então surgir algo novo ou uma possibilidade de continuidade que não fosse tão confuso para as pessoas, para os novos leitores. O que viria depois de Crise, como que essas coisas ficariam, como as histórias ficariam, eles não sabiam exatamente, mas a proposta seria interessante. Depois de Crise nas Infinitas Terras, a gente sabe que veio o Batman Ano 1, do Frank Miller, do David Mazzucchelli, a Mulher Maravilha, do George Pérez, e ainda o Superman, do John Byrne, a Liga da Justiça, né, a liguinha do J.M. DeMatteis, justamente com essa questão do equilíbrio, como também o Flash, que viria depois de Crise nas Infinitas Terras, seria o Wally West, né, e não mais o Barry Allen. Diante dessas coisas todas, a edição aqui da Panini reúne as edições 1 a 12 de Crise nas Infinitas Terras e também tem um bocado de extras que são bem bacanas para a edição, trazem capas aí das edições que eram crossovers, né, com Crise nas Infinitas Terras, e também apresenta um pouco do roteiro, algumas propostas, algumas ideias que vinham junto para poder produzir as histórias, enfim, é um material bem bacana. E tem uma introdução pelo Marv Wolfman também à edição. Esse vídeo tem spoilers, tá, gente? Porque eu acho que é uma ideia, uma conversa, né? Que o spoiler ele acaba sendo importante. Muita gente não gosta de Crise nas Infinitas Terras, principalmente gente que pega Legibi agora. Tem muita gente que é leitor novo e lê e fala assim, rapaz, é chato, hein? É meio difícil, por isso, por aquilo. Uma das grandes questões é que o Marv Wolfman, né, ele sempre teve uma característica de escrever muito. Então, via de regra, as páginas têm bastante texto. E o George Pérez é um cara que desenha muito, não só no sentido de que ele é extremamente competente, mas de que ele coloca muita informação nos seus desenhos, né? Então ele gosta muito da ideia de colocar o máximo possível de personagens na história e por aí adiante. Então a gente tem uma história em quadrinhos com muitos quadrinhos e também com muitos diálogos, e de repente isso pode causar um certo incômodo em quem está lendo, começando a ler gibi agora, até porque existem coisas que a própria imagem, né, define para você. Você fala assim, está acontecendo tal coisa, e ali vai ter uma caixa texto explicando para você a imagem. Então hoje dificilmente se usa isso, né, mas na época era muito comum. Então está perfeitamente ambientado com a forma que se contava histórias em 1985.
eu penso que Crise nas Infinitas Terras ela tem dois grandes momentos, e esses momentos eles oscilam em qualidade, na minha opinião. O primeiro grande momento faz parte da edição 1 a 8, o bojo das histórias, o conjunto dessas histórias em 1 a 8, elas, na minha opinião, elas são mais fortes, elas são mais dramáticas, elas têm uma força muito pesada, justamente por conta do multiverso sendo destruído, como deter o antimonitor e essas coisas assim. E existe, né, na edição de número 7, né, a morte da Supergirl, e é um momento assim muito forte, na minha opinião, dentro da história. Talvez um dos momentos mais marcantes das histórias em quadrinhos, justamente por quanto da forma com que tanto o Marv Wolfman quanto o George Pérez conseguem trazer o drama que a história pede, conseguem trazer o peso que aquele momento está pedindo. E quando a gente vê isso, fica muito, mas muito expressivo dentro da narrativa. A Supergirl, ela acaba se sacrificando, né, na proposta de ajudar, né, de manter de derrubar, na verdade, o antimonitor e salvar, né, o primo dela, no caso o Kal-El, o Superman. E como se diz, né, Gibi, ele não tem som, ele não tem nada disso, ele tem imagem, e as imagens, né, elas são muito fortes. O momento, por exemplo, que a Supergirl acaba morrendo, né, ele é lindamente desenhado pelo George Pérez, e mostra, né, toda a dor, toda a angústia do momento, a dor do Superman, vendo aquela situação, tendo sua prima nos seus braços e tudo mais. E ali, de certa forma, acaba o primeiro grande arco de Crise nas Infinitas Terras, e de repente poderia inclusive ter acabado Crise nas Infinitas Terras, porque pressupõe que o antimonitor, de repente, hipoteticamente, pudesse estar definitivamente derrotado por conta das ações ali da Supergirl. Mas a partir da edição seguinte, né, que no caso é a edição de número 8, o antimonitor vai voltar, a gente vai ter também o sacrifício do próprio Flash, diante dessas circunstâncias todas, e algumas coisinhas tipo assim que eu não curto muito, é que as terras, né, algumas terras são preservadas, elas ficam num estado onde uma está meio que emendada na outra, e diante dessas coisas todas, os vilões, né, que o negócio não está bom, o negócio não está resolvido, os vilões resolvem dominar esses mundos, e aí os heróis vão ter que ir lá enfrentar os vilões, e você acaba vendo, à medida que você vai lendo essas histórias, que de certa forma, o que está acontecendo é o Marv Wolfman ganhando tempo para dar sequência exatamente à Crise nas Infinitas Terras, para ter a volta do antimonitor e ter todo o drama que isso carrega e a forma com que isso carrega. Enfim, é uma história muito bacana, é uma história que tem seus pontos altos e muito altos, diga-se de passagem, mas tem também esse momento que, na minha opinião, nesse enfrentamento de heróis e vilões, tem, na verdade, um momento que, na minha opinião, o Marv Wolfman foi ganhando tempo para continuar elaborando a história e ter realmente as 12 partes que ele tanto queria, ou seja, durar um ano todo, porque de repente poderia ficar um pouquinho mais curto, inclusive, né? Mas estava vendendo bem, estava caminhando bem, por que não, né, dar uma esticada? A ideia de Crise nas Infinitas Terras, né, ela também explica o multiverso da DC, né, como que ele nasce. Por quê? Porque tinha a ideia era uma Terra só, mas aí acontece uma parada lá em Oa, e diante do que foi feito em Oa, há um evento ali, por conta da curiosidade de um sujeito, que acaba criando o universo da antimatéria, e a partir disso tem um grande evento que vai fazer surgir essas terras paralelas. O antimonitor, ele é a versão do monitor, né, do lado que tem o universo da matéria. Ele é o antimonitor é o cara da antimatéria, e o propósito do antimonitor é agora avançar e acabar com todo o universo da matéria e ficar tão somente o universo da antimatéria. E à medida com que os mundos vão sendo extintos,
o antimonitor vai ficando cada vez mais forte. Então precisa que o monitor elabore um determinado plano, onde ele consiga, com a ajuda dos heróis e também de vilões, dar um jeito nessa situação e preservar a história. E dentro dessa coisa toda e desses desdobramentos, o que a gente vai ter? A gente vai ter então a ideia de ter um único universo de si, sem multiverso, sem terras paralelas, sem nada disso. Ter um único universo de si e, a partir desse único universo de si, poder criar as histórias dos super-heróis e, com isso, facilitar o entendimento de quem é novo em histórias em quadrinhos na época, para poder a pessoa ler as histórias com tranquilidade, porque, por exemplo, né, foi recontado, acabou gerando um reboot, né, e por meio desse reboot várias histórias dos heróis acabaram sendo recontadas, e isso aproximou, né, novos personagens, aliás, novos leitores, favorecendo então a DC nesse período, né? E fazendo também, de certa forma, né, a Marvel dar uma olhada no que ele estava fazendo, porque precisava dar uma resposta de alguma maneira também à concorrência, né? A partir disso a gente tem dá para se entender, eu diria, por que algumas pessoas não gostam de Crise nas Infinitas Terras, justamente por quanto às vezes desse momento onde o Marv Wolfman dá uma segurada ali na história com essa luta entre os vilões, ou às vezes pode ser um pouco mais verborrágico do que as pessoas gostariam, e isso pode, às vezes, dependendo da pessoa, tornar a leitura um tanto que maçante, ou ainda existem aqueles que não gostam mesmo, né, que acham as soluções nada a ver e por aí adiante. Eu particularmente gosto muito de Crise nas Infinitas Terras, acho uma boa história, acho que tem um bom desenvolvimento, e o meu problema com ela, na verdade, ela reside mais naquele momento ali de algumas edições, onde fica essa vontade dos vilões, né, por meio que são liderados pelo Brainiac e pelo Lex Luthor, com a finalidade de tomar várias realidades que ainda sobreviveram, e com isso dominar esses mundos, e no final da história acaba gerando, né, mais um pouco de morte, isso e aquilo, porque é uma história que tem muita morte, é uma história que tem muitos desdobramentos, e como é para restar um mundo só, vai se procurar os caminhos para isso. Enfim, Crise das Infinitas Terras vale a pena ler? Vale a pena ler, vale a pena conferir. E eu acho que é uma história que a Panini deveria manter sempre em oferta, ou seja, não deixar esgotar, né? Seria bacana sempre estar reimprimindo para que as pessoas pudessem ter acesso a esse evento, que na minha opinião se não é o maior, é um dos maiores eventos e de mais importância dentro do universo de super-heróis. Enfim, se eu tivesse que dar nota para Crise nas Infinitas Terras, eu daria uma nota 9,5, porque eu acho que vale muito a pena, e a arte do George Pérez é sempre fantástica. Bom, galera, é isso daí, eu vou ficando por aqui, espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Curte Crise nas Infinitas Terras? Não curte? Quais partes que você mais gosta, quais partes que você não gosta? Enfim, vamos conversar um pouquinho, porque conversar com vocês é sempre muito bom. No mais, eu vou ficando por aqui, logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo e até a próxima.